como é que o médico ele pode, de alguma forma, de forma prática, numa entrevista, identificar se valores daquela pessoa, de cultura que ela tem, bate com aquilo que ele espera na clínica? Tem algum insight, alguma dica para trabalhar isso no dia a dia do consultório? Então, a cultura é o nosso código de ambiente. O que é permitido e o que não é permitido, o que é estimulado e o que não é bem-vindo. E aí a gente vai relativizando, né? Então, assim, atrasar é aceito no nosso consultório? Isso é um problema? Qual o tamanho desse problema? Então, se você não corta o que está sendo feito, se torna a cultura da sua empresa. Então, muitas vezes, a gente negligencia um comportamento. Depois eu falo, depois eu corrijo. E vai deixando ele acontecer, e vai deixando ele acontecer. E quando você vê, ele está acontecendo sempre e se tornou a cultura do seu trabalho. O atraso é um exemplo, às vezes um atendimento mal feito com os clientes. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão. Eu sou Felipe Ravanello, sou cofundador da Gestão DS e host aqui do programa. E comigo hoje está o meu CEO e co-host desse episódio, Marcelo Stangerlin. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Empolgado aí com o papo com a Ju, que a gente conhece de longa data já aqui na Gestão DS. E continuar aprendendo um pouquinho sobre gente contigo aí, Ju. Obrigado pela oportunidade. Boa. Como não é diferente, o objetivo aqui do nosso podcast, né, assim como da Gestão DS, é ajudar médicos a construir negócios melhores. E aqui a gente faz isso através de boas conversas, bons papos, falar sobre marketing, vendas, sobre cultura, sobre gestão, sobre pessoas, né? E aí hoje me passaram um tema que é bem pedido aí pela nossa audiência, e eu acho que esse tema dá para fazer 3 episódios, né, Ju? Que é falar um pouquinho sobre carreira para o médico, sobre cultura, sobre pessoas. Então a gente vai tentar fazer um bem bolado aqui, mas mais especificamente aí sobre essa carreira desse médico que se vê como gestor e agora o que eu faço, né? Então, Ju, muito obrigado pela tua presença nesse dia lindo que tá fazendo aqui em Porto Alegre. Obrigado mesmo por estar participando com a gente aí. Vou deixar que tu se apresente um pouquinho pro pessoal te conhecer um pouco mais e sobre a Planos também. Show, gente. É um prazer sempre estar com vocês. Achei demais poder participar desse episódio. Vocês sempre levam um conteúdo tão relevante e de altíssimo nível, então é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga de formação, trabalho já há mais de 10 anos com desenvolvimento de lideranças e evolução de gestão de pessoas. E vamos embora, por mim o papo sempre é bom. Boa. Até o pessoal aqui, uns trechos quando pegou aqui a carreira da Ju, que eu achei muito legal, que é especialista em saúde emocional no trabalho, se dedicando em pesquisar e estudar formas interessantes, mas não mágicas, de apoiar pessoas e empresas. Eu acho que um ponto que eu queria de partida aí, Ju, falar um pouquinho assim desse teu interesse em pesquisar saúde emocional no trabalho, da onde que veio isso, pra gente te conhecer um pouco mais. Felipe veio desde muito cedo, assim. Eu tenho uma família que é muito trabalhadora, assim. Todo mundo sempre trabalhou muito, mas principalmente do meu pai, que reposicionou a vida dele a partir do trabalho, né? E ele sempre trouxe isso, assim. Eles não têm outro caminho que não seja o trabalho. E ele sempre foi muito prático e muito realizador. E sempre a saúde veio muito através das conquistas do trabalho. E eu, sempre muito observadora sobre o comportamento humano, eu achava muito interessante, assim, o quanto a autoestima vai sendo construída, o quanto o teu lugar social vai sendo construído pelo teu legado, pela tua posição, e inclusive a tua assinatura, né? Tu é a Juliana da Planos, tu é o Felipe da DS. Então, o que é esse da Planos, da DS, de lá, de cá? Isso sempre me intrigou, o quanto fazia parte da identidade do ser humano. E quando eu comecei a cursar psicologia, o que tu estuda na graduação é sempre o processo de saúde e doença no trabalho. E aquilo me irritava profundamente, assim, porque a minha premissa de vida era outra. Era saúde, era doença, saúde. Então, uma pessoa que não tá bem, ou que tá, enfim, com menos liberdade, porque a prosperidade te traz liberdade, e que através do trabalho vai se estabelecendo a sua autoestima, seu patrimônio, enfim, sua mobilidade social como um todo. E não era isso que eu via na psicologia lá atrás. Claro, agora a gente já tem toda uma linha de psicologia positiva trabalhando em cima de saúde e evolução do ser humano. Mas então foi isso, desde lá sempre me intrigou e quando eu entrei nas organizações, lá como estagiária, meu primeiro papel como gestora, eu sempre comecei a conversar e a tentar investigar as pessoas que dão certo fazem o quê? Quem tem sucesso faz o quê? Quem faz uma gestão interessante faz o quê? Quem tem alta performance é quem? Por que alguns conseguem ser tão interessantes e ter tão alta performance? Tem pessoas que tu quer sentar e tu quer ouvir, me fala o que tu pensa disso, me fala o que tu pensa daquilo. E outras pessoas que tu diz,
Só não fala. Só passa, vamos indo. Então, isso sempre me intrigou e cada vez me intriga mais, porque tu vê que o mundo vai mudando. Olha o mundo do trabalho que aconteceu, né, gente? Assim, nos últimos 10 anos, a gente viu uma transformação brutal. E a gente tá vendo agora de novo com a inteligência artificial as coisas se movimentarem de um jeito absurdo. E, de novo, a gente vê o ser humano se reinventando. E me intriga entender quem consegue se reinventar, quem não consegue. Boa. Acho que vai ser um baita bate-papo para hoje. E a ideia um pouco também é isso, sabe, Ju? É trazer um pouco desse mundo mais do empreendedor, muitas vezes executivo, para a realidade dos médicos, que às vezes ainda são negócios com uma maturidade de negócio baixa, na grande maioria dos casos, né? Mais offline. Então, o nosso papo é muito em torno disso. Acho que vai ser bem bacana. E eu queria abrir, assim, como ponto de partida, Ju, tentando mesclar todos esses assuntos que o pessoal nos pediu de falar um pouco sobre pessoas, cultura, carreira. Lá na Gestão DS, né? Para quem não sabe, a gente é um software de gestão para clínicas e consultórios médicos. E a gente pega muito médico, muitas vezes nesse início de momento de carreira, que, poxa, sou gestor. E agora? O que eu faço, né? Ele está abrindo um consultório, ele vê um monte de nuances e dores que ele tem que resolver. E uma dessas dores é as dores de pessoas, que acho que hoje não existe negócio médico sem aquele papel da secretária. E aí vem essa dor do recrutamento, da seleção. Só que o mais engraçado é porque a Gestão DS hoje a gente tem 7 anos. E, ao mesmo tempo, a gente tem clientes com mais tempo que a gente que também tem essa mesma dor de recrutamento, de seleção, de reclamar. Puxa, eu não consigo achar bons profissionais, eles não ficam. O que o médico precisa saber para recrutar bem e selecionar bem, Ju? Um ponto de partida para isso. O ponto de partida é qual resultado tu quer dessa pessoa. Só que aí a gente tem o problema da idealização do resultado. Aí, quando a gente faz um exercício que é comum de a gente fazer com os gestores, é senta aqui e lista o que essa pessoa tem que te entregar. E depois a gente diz, agora tu limpa essa lista. Qual é o mínimo? Né? Essa lista, normalmente, vem o ideal, como tudo na nossa vida a gente faz. Vou me mudar, qual é a casa que eu estou procurando? A gente vai pro ideal. E depois a gente vem pro real. Esse mínimo produto viável é que tu vai atrás dessa pessoa que seja capaz de te entregar isso. E tu vai investigar qual o potencial que essa pessoa tem de entregar isso. Uma outra premissa é, as pessoas não nascem prontas e as pessoas têm uma altíssima complexidade de funcionamento. Eu falo muito sobre a questão da gestão humanizada, que não é a gestão romântica de pessoas, nem infantilização de pessoas. Mas não adianta a gente querer que as pessoas sejam completamente estáveis, lineares e constantes. Nós não somos e os nossos times não são. E a gente tem que entender que as secretárias, via de regra, são profissionais júnior. Júnior tanto em estudos, né, enfim, em jornada de estudo mesmo, como em tempo de experiência. Tem alguns médicos que vão atrás de pessoas que têm muito mais experiência. Bom, mas aí também essa profissional é muito mais cara. Quando a gente está falando de um médico que está começando, normalmente não é a opção dele. É uma profissional mais barata e mais júnior em todos os sentidos. Eu gosto muito da teoria do THC, né? Técnico, humano e conceitual, para a gente entender o funcionamento humano no trabalho. Então, se essa pessoa é mais júnior, técnico, humano e conceitualmente, tu tem que ter consciência que tu vai ter que colocar mais energia na gestão dessa pessoa. Ela não está pronta. E um ponto, quando você fala, né, Ju, de dedicar mais energia para essa pessoa, a gente tem contato com bastante médico no dia a dia, né? A gente tem aí mais de 10 mil usuários na plataforma hoje que usam Gestão DS todos os dias. Já passaram mais de 15 mil profissionais pela gente. E a gente percebe do médico, assim, que ele não consegue entender essa importância que tem de dedicar esse tempo para as pessoas, né? E meio que acontece uma negligência. Olha, eu quero que essa pessoa chegue nesse perfil ideal. Eu sei que eu não estou contratando, talvez, esse perfil ideal, como tu cita, mas eu quero que ela chegue nesse perfil ideal e eu quero que ela chegue sozinha. Então, é um ponto que eu acho que vale a gente abordar. E também porque o médico está acostumado a lidar com os colegas dele, né, que são pessoas que têm muito tempo de estudo, se dedicam. Né? Não é uma formação fácil de se chegar, nem de se entrar, nem de se chegar até o final. Pensando em residência, a gente tem, às vezes, mais de 10 anos de estudo. E do dia para a noite, ele tem que ter contato com uma pessoa que muitas vezes nem em faculdade tem, como tu fala, né? É um profissional que é um pouquinho mais júnior por via de regra. Então, como fazer o médico entender que, de fato, ele precisa dedicar tempo para elevar um nível desse profissional, entender que esse profissional vai precisar ter uma certa paciência, né? Então, como fazer o médico tirar isso da cabeça de que o profissional vai chegar sozinho lá e parar de negligenciar isso do ponto de vista de gestão da clínica?
Sabe, Marcelo, o Felipe, quando me apresentou, falou da questão da mágica, né? E em desenvolvimento humano, a gente tem essa questão. As pessoas querem que seja, sim, um golpe de mágica no desenvolvimento. Ah, mas eu dei um feedback, logo na semana que vem essa pessoa está transformada, afinal, eu falei o que tinha que falar. A gente tem que se conectar à realidade. Qual é a senioridade do profissional que eu estou trazendo e como é que eu vou fazer para que chegue na performance que eu preciso que faça. Aí, como é que a gente convence o médico, né? Tem uma questão de um médico ter uma caminhada de inteligência mesmo. O que tem que entender? Quanto custa eu alocar a minha energia no desenvolvimento dessa pessoa e quanto custa eu ficar trocando toda hora essa pessoa. Então, é uma questão bem de escolha de gestão e de alocação de recursos. Vai ter problema dos dois jeitos, né, Ju? Exato. Vou ter problema se tiver que trocar e se tiver que treinar. Qual deles você prefere? Não tem mágica, né? Então, esse é o ponto, assim, não tem mágica. Tu vai precisar colocar energia. A tua clínica ou o teu consultório é, sim, um negócio e precisa ter uma cultura. E aí, quanto mais a gente conseguir puxar os médicos para uma cabeça de resultado, melhor. Então, vamos lá. Tu atender com qualidade lá na tua especialidade médica é o teu core, é fundamental, a chave do cofre. Óbvio, tudo certo. Mas não é só isso. A medicina é um negócio. E o paciente é um cliente. E ele quer, sim, respirar uma atmosfera quando ele chega no teu consultório ou na tua clínica. Que atmosfera é essa? É a que tu vende que ele vai respirar. Então, quais são os teus diferenciais? É velocidade? É ambientação? É detalhamento? Não sei. A questão é tu posicionar estrategicamente qual é a tua clínica, qual é a experiência que tu vai dar para o teu paciente e a tua secretária, ela tem que estar em prol disso. Todos os recursos da tua clínica, que é um negócio, tem que estar coerente com a experiência que tu precisa dar, ou que tu quer dar para o teu paciente. E aí tu vai criando uma marca interessante. E aí, falando em cultura, né? Aí fica muito mais fácil de essa secretária ou essas secretárias, que às vezes é mais de uma, olhar e dizer, não, eu sei qual o ambiente que a gente tem e eu sei como ajudar a conduzir esse lugar. E aí a gente vai tendo um salto de apropriação, de comprometimento, engajamento, que é o que todo mundo quer, né? Como é que eu aumento o engajamento? Como é que eu aumento o comprometimento? Ninguém luta pelos sonhos dos outros. A gente luta pelos nossos. Então, todo gestor tem uma missão que é vender um sonho. Então, quando chega essa tua secretária, tu precisa fazer com que ela sonhe contigo o sonho do teu consultório. Porque se tu crescer, se a tua marca for reconhecida, ela vai crescer junto. Só que ela não tem esse entendimento conceitual. E aí, de novo, técnico, humano e conceitual, né? O entendimento conceitual é o entendimento do todo. Esse entendimento de futuro, de causa e consequência. Quanto mais júnior o profissional, menos entendimento conceitual ele tem das coisas. Então, a gente precisa contar essa história para essa pessoa. A gente precisa ter um storytelling de marca, que eu vou trazer essa pessoa, vou colocar ela dentro e vou dizer, olha, quais são os teus sonhos? E como é que eles se conectam com o nosso sonho coletivo aqui? A gente tem um sonho. Boa, e acho que até pegar esse gancho, assim, Ju, que tu entrou sobre cultura e é um pouco do que a gente quer conversar hoje, porque muitas vezes é um assunto que nem chega em consultório, né? Nem sei o que é cultura, ou quando chega é aquele lance da missão, visão e valores numa parede. E aí você falou um pouquinho, já deu uma dica super prática pro pessoal, cara, o que eu tenho que saber de recrutamento e seleção? Fazer uma lista do que tu quer e do que tu não quer, que tu espera ou que tu não espera. Tu falou do THC também, né? Isso. Que é técnico, humano e conceitual. E acho que geralmente quando é feito isso, muitas vezes nos consultórios, é muito pensado só no técnico, o que eu preciso trazer. E aí eu queria tentar juntar tudo isso e entender um pouquinho, assim, para esclarecer para o nosso público o que é cultura organizacional. É possível criar essa cultura para dentro de clínicas também, só tendo eu e a minha secretária? E por onde é que eu começo a fazer isso? Total, Felipe. Cultura, ela é subjetiva, mas ela é expressa através dos comportamentos observáveis. Perfeito. Então, a cultura é o nosso código de ambiente. O que é permitido e o que não é permitido, o que é estimulado e o que não é bem-vindo. E aí a gente vai relativizando, né? Então, assim, atrasar é aceito no nosso consultório? Isso é um problema? Qual o tamanho desse problema? Tudo isso é a constituição da cultura. Entra um paciente no nosso consultório, como ele é recebido? Precisa sorrir? Não precisa? Precisa conversar? Não precisa? Eu vou oferecer café? Não vou oferecer café? Tudo isso são códigos culturais e que a gente vai colocar lá na ponta para o nosso cliente e que precisa ser interno também. Porque, por exemplo, atraso, a gente topa. Ok, atraso na nossa cultura. Legal, internamente a gente vai topar também. O ser humano é um só, não dá pra gente se enganar. Por quê? Qual o problema de se enganar? Um gasto enorme de energia.
de uma expectativa irreal. Se eu sou um médico que me atraso com constância, é natural e é comum eu me atrasar, não adianta eu dizer para minha secretária que atraso é impensável no nosso consultório, porque não é. Eu, que sou a grande autoridade desse consultório, me atraso. Logo, atraso não é um problema. Pode ir, vai lá. Tem duas frases que eu gosto muito, a gente fala de cultura, né, Ju? Que eu não me lembro de onde a gente escutou, mas a gente usa muito na gestão DS. Que cultura é o que é aceito que seja feito naquele ambiente. Então, se você não corta o que está sendo feito, se torna a cultura da sua empresa. Então, muitas vezes, a gente, voltando para o negligenciar, né? A gente negligencia um comportamento. Depois eu falo, depois eu corrijo. E vai deixando ele acontecer, E quando você vê, ele está acontecendo sempre e se tornou a cultura do seu trabalho. O atraso é um exemplo, às vezes um atendimento mal feito com os clientes. Você viu acontecendo, algum paciente relatou para você e você não foi lá, né? Ter aquela conversa difícil, né, com um time que não é fácil de ter, mas tem que ir lá e tem que corrigir rota, né? Porque é assim que se cria a cultura. Mostrando que aquele comportamento não é adequado para o que eu quero que aconteça na minha empresa. E uma outra frase que eu gosto bastante, que é: cultura é quem a gente contrata, quem fica na casa e quem a gente promove. Então, são os comportamentos que eles são... que a gente incentiva que eles aconteçam, né, Ju? Então, ver um comportamento inadequado que não está de acordo com a cultura, tem que ir lá e tem que falar para aquela pessoa para corrigir rota. Foi lá 2, 3 vezes, aquela pessoa não corrigiu rota, essa pessoa não pode mais estar na sua empresa. Ela tem que sair. Porque ela ficar ou ela sair também faz parte da cultura, né? Total, isso é um sistema de consequência, né, Marcelo? E, em última instância, a gente pensar bem em vida como um todo, né? A nossa família tem uma cultura, os nossos amigos têm uma cultura, nosso condomínio tem uma cultura. Então, é o todo, é bem isso. O que é aceito e o que é estimulado. Tem uma outra questão também, que é a gente entender o feedback. Uma coisa é o feedback de eu te dar uma informação. Então, por exemplo, tu te atrasou, eu não quero que isso aconteça mais, sob pena disso ter uma consequência de a gente encerrar o nosso ciclo, encerrar a nossa relação aqui. Isso é uma coisa maravilhosa, uma conversa difícil, isso é o contrato da nossa relação. Fundamental para a gestão de cultura. Só que existe também o feedback de desenvolvimento. De eu tentar entender com essa pessoa por que ela se atrasou. Então, assim, quando a gente analisa THC e quando a gente olha dados de mercado, por exemplo, é uma profissional que tem várias coisas interessantes, que vem numa caminhada interessante e que está tendo 1 ou 2 comportamentos inadequados, que eu não gosto e que eu quero mexer. Como é que eu faço? Não é só dar o recado. A gente precisa entender por que aquela pessoa está tendo aquele comportamento. E aí eu vou tentar, ou é uma questão prática, que ela precisa de alguma ajuda prática. Claro, o atraso às vezes tem uma questão bem de recurso, né? Mas às vezes é ferramenta de trabalho, às vezes é conhecimento, a própria implantação do software, né? Muitas vezes a gente vê as secretárias com um processo de resistência enorme, mas é um baita medo porque elas não sabem mexer. Elas não têm uma visão processual. O novo assusta, né? O novo assusta. E aí a gente chega com aquele feedback, tu tem que aprender e tu tem que fazer. Tá aqui o treinamento, treine e faça. Como se fosse simples assim o funcionamento humano. Então, aí entra uma parte inteligente de a gente sentar com essa pessoa e entender assim, o que tu acha desse software? Tu sabe que tu vai colocar. Participar da decisão, Mas né? tu trazer essa pessoa para a decisão. O que tu pensa disso aqui? Eu penso que é uma chatice, eu penso que eu não queria, eu penso que as minhas fichas estão ótimas. Olha o meu armário, que lindo, não me vem com esse software. Eu quero minhas fichas. Tuas fichas são lindas. Mas vamos pensar nessas fichas virtuais, vamos pensar... Deixa eu te apresentar alguém lá da gestão DS, deixa eu dizer como é que funciona. Agora tu vai ter uma equipe... O tempo do suporte é super baixo, então tu sempre vai ter amparo. Tu aumenta a visão conceitual dessa pessoa. E aí tu vai baixando as resistências, entendendo que o funcionamento humano é complexo. Bem não é uma máquina. Né? Me obedece, eu que mando, tu obedece e faz isso. Eu fiquei escutando aqui vocês falarem e eu acho que o grande... Até salientar para os médicos a importância do papel deles nesse momento, né? Porque até esse negócio para não ficar só na parede, porque muito da cultura, a gente hoje... Tem mais de 60 pessoas lá na gestão dessa, a gente sabe o quanto a cultura é o reflexo dos fundadores, né? Total. Claro que as pessoas elas vão entrando na casa, ela vai evoluindo,
mas ela é muito daquilo que a gente acredita. Então, não adianta ser aquele lance, pô, a secretária tem que fazer... Ó, secretária, você tem que usar o software, mas eu não tiro o meu tempo para fazer o treinamento. Então, é isso de fato. Eu não uso, mas você tem que usar. Então, é isso de fato. Mas é legal, usa, tá? É super bom. Então, isso que no fim do dia acaba sendo a cultura da tua casa, né? Aquilo que realmente tu faz e não aquilo que tu fala, né? E aí eu queria... Tu valoriza, né, Felipe? Que é muito do que o Marcelo tava falando. O que tu valoriza e o que tu vai estimular? Te interrompi, você Não, capaz, Ju. A convidada aqui, a gente quer te escutar. Posso te interromper? Dá vontade. E aí eu queria aproveitar e puxar um gancho disso de cultura, Ju, com a primeira pergunta que eu te fiz de seleção. Porque a gente já falou um pouquinho do THC, de entender a importância de criar uma cultura bem estabelecida na clínica. E aí, voltando para aquela pergunta que a gente de recrutar bem, selecionar bem, e aquela frase batida que a gente tem, que a gente contrata pelo hard e demite pelo soft, né? Como é que o médico ele pode, de alguma forma, de forma prática, numa entrevista, identificar se valores daquela pessoa, de cultura que ela tem, bate com aquilo que ele espera na clínica? Tem algum insight, alguma dica para trabalhar isso no dia a dia do consultório? Tem. Na hora da entrevista, sempre perguntas abertas. Então, assim, tu gosta? Eu sou dermato. Tu gosta de dermatologia? Adoro. A pessoa vai te dizer que adora. Tu gosta de computador? Nossa, amo computador. Mas como profissional júnior, né? Ele quer trabalhar, ele vai dizer aquilo que tu quer escutar. Não é assim. Então, a gente tem que fazer perguntas abertas e tentar entender que tipo de escolhas essa pessoa já fez até aqui. Tem uma outra coisa que eu gosto muito, que é entender qual é o papel do trabalho na vida dessa pessoa. Por que essa pessoa trabalha? Ela tem uma ambição de crescimento, ela tem sonhos, ela tem responsabilidades. Que momento da vida essa pessoa tá? Porque a gente tem pessoas que não têm responsabilidade, por exemplo, que são super jovens, né? Moram com a família e tal. Mas que tu vê já a ambição de eu quero ser alguém, eu quero construir. Para mim, é importante o que pensam de mim, e essa é uma dica muito importante para profissionais júnior. O primeiro insight que o adolescente ou o adulto jovem tem e que traz responsabilidade é o que pensam de mim. A pessoa tem que se importar com o que pensam dela. É a primeira estrutura psíquica de assim, eu quero ser alguém que sim atende às expectativas de quem é importante para mim. Claro que é diferente de tu ter uma loucura de estar sempre a serviço de todo mundo e surtar nisso. Não é isso que a gente está falando. Mas é de um profissional que vai entrar numa instituição e que tem uma noção de poder, de hierarquia, de subordinação, de querer atender a expectativa, então, desse médico, de querer crescer, de se importar com o que pensam dela, de se importar em acertar. Então, tentar estudar e conversar com essa pessoa. Me conta o que aconteceu na tua vida até aqui. Tu já te expôs tentando acertar? E, gente, às vezes é assim, se a gente vai falando de alguém muito júnior, eventos sociais da família. Quem é tu em tal evento social da família? Tu é aquele que não tá nem aí pra ninguém, que vai dormir até meio-dia, levantar e ainda criticar festa no meio, Natal no meio, sabe? Ou tu te dá conta que tu vai pelo menos pegar um gelo, ajudar a galera a fazer alguma coisa. Então, tu já começa a entender quem é essa pessoa no mundo, sabe? Boa. Tem uma coisa que eu acho muito legal na entrevista, assim, que a gente faz muito na gestão DS, e a gente incentiva o time a fazer. E eu não sei se está certo, tá, Ju? Depois tu me disse se é bom ou ruim. Mas quando inicia a entrevista, e é algo que eu acho que, se tu concordar, acho que vale passar para os médicos que estão nos escutando, eu sempre gosto de começar a entrevista já, obviamente, perguntando o que a pessoa conhece da empresa, se ela foi atrás, a gente já faz um filtro inicial, se a pessoa se esforçou um pouquinho antes da entrevista, ela está indo ali falando com 10, 15 oportunidades por dia, não está nem aí para nenhuma, que vier, veio. E após esse momento, eu gosto muito de já assustar a pessoa. Falar um pouquinho como é que funciona a empresa, quem que a gente é, como é que é a cultura, né? Falar as coisas negativas, né? Que às vezes não são muito boas, ou que geralmente são coisas que assustam as pessoas, para que ela entenda, tá, é esse lugar que realmente eu quero estar, ou esse tipo de ambiente não faz sentido nenhum para mim. Porque é algo que a gente, quando começa a empresa, a gente fala muito isso, né, Felipe? Que no começo a gente quer que a empresa seja legal para todo mundo, quer que todo mundo ame a cultura. É uma democracia. E aí somos uma família, só que não. E chega um momento que a gente entende, poxa, a nossa cultura é maior do que as pessoas. Então, ela é boa para quem ela encaixa, mas ela não encaixa para todo mundo. E tá tudo bem. Isso tem que ser assim que funciona. Quando a pessoa entende que aquela cultura não é para ela, ela tem que ir para outra empresa
onde a cultura faça sentido. Então, nesse momento inicial, já fazer um alinhamento de cultura, já falar os acordos, olha, as expectativas são essas, a empresa funciona assim, o meu tipo de liderança é esse, são essas práticas que vão ter. Ainda faz sentido para ti a gente continuar essa entrevista? E algumas vezes as pessoas já me disseram, olha, acho que não faz sentido, terminei a entrevista em 10 minutos, poupei o tempo dela, poupei o meu, nos poupamos de um problema futuro caso essa pessoa viesse a ser contratada. Então, é uma prática que eu acho que é muito legal que nossos clientes olhem e comecem a fazer, porque já alinha na hora, a pessoa já entra alinhada se faz sentido ou se não faz. Me fala o que tu acha, se faz sentido ou se eu tô louco aqui. Não, eu não adoro. Vou desmentir, não vou te desmentir jamais. É aquele assim, eu gosto e na sequência diz tudo o contrário. Acho super legal, mas... Não, eu acho legal, acho que faz sentido, só que eu realmente tenho 2 alertas. Não é pra dizer, olha só. Tem que só pensar que a gente tem no mundo pessoas mal intencionadas, mentirosas, malandras, e a gente tem pessoas imaturas. Então, tem pessoas que ela não tá te mentindo, só que ela acha que vai estar tudo bem, só que ela não tem a menor noção da realidade do que tu tá dizendo, entendeu? Sim. Ela vai dizer, não, Marcela, eu quero que demais, vamos, e jura, na segunda semana tá fora. Ou os malandros mesmo, que vão dizer o que tu quer ouvir, mais sedutor e tal. Então, assim, eu gosto no sentido de eu fui transparente contigo e o nosso acordo já começa a ser feito na seleção. Gestão de performance começa na seleção, sem dúvida. Só que eu gosto que na sequência vocês observem. Perguntem e observem. A pessoa diz, não, maravilhoso, nossa, o meu sonho era trabalhar com alguém assim, tu é o chefe dos meus sonhos. Legal. Agora, falando em chefe dos sonhos, me conta na tua família, ou se a pessoa for mais sênior, já tiver experiência, me conta dos lugares que tu passou, o lugar que foi mais frustrante pra ti. Ou o lugar que tu te sentiu mais dentro, que foi muito legal, onde tu foi mais feliz. Me conta o que tinha esse lugar aí. E aí tu faz a pessoa falar e escuta. Parece óbvio, gente, mas assim... A galera que não tem muito traquejo com gestão, por exemplo, médicos, né? O core deles é outro. Eles fizeram outra escolha de carreira. Eles fizeram uma escolha de ser especialista, né? Eles estudaram muito para saber muito sobre uma coisa específica. E vivem em um ambiente muito hierárquico quando a gente fala de hospital, né? Total, poder na veia e tal. Eles ou não perguntam, ou perguntam e não escutam. Então, assim, até vou te perguntar, e aí vou olhar meu celular... Olha para a pessoa, sabe? Deixa as tuas inteligências se conectarem com essa pessoa para, de fato, tu pegar o dito e o não dito. O não dito do ser humano fala muito. Tratar quase como um paciente, né, Ju? Porque quando ele tá como paciente, ele escuta, é o trabalho dele. Então, por que na entrevista, na gestão do seu negócio, você não tem esse mesmo, essa mesma dedicação, né? É isso, me lembrei muito de uma conversa que eu tive uma vez com o David sobre paciente de cirurgia plástica. Eles têm que observar muito o que aquela pessoa quer. É uma coisa de altíssima complexidade, assim, qual é a expectativa dessa pessoa? Essa cirurgia plástica vem em qual momento da vida dela? Gente, sob pena de um risco de vida e de uma incomodação jurídica, né, que muitos cirurgiões plásticos têm. Então, eles têm que, de fato, escutar, observar, entender comportamento. Ele estava me contando uma situação que antes da cirurgia ele disse, eu não vou fazer a cirurgia, porque teve todo um comportamento inadequado que ele disse, isso aqui vai me dar muitos problemas seguidos. Não é um paciente emocionalmente apto para passar por esse procedimento. Então, quando eu estou entrevistando alguém para entrar para o meu time, eu também preciso entender que tem o dito e tem o não dito. Essa é uma frase clássica que a gente usa na gestão DS, né? Que o combinado sai barato. E tem um lance, assim, acho que dentro, pra gente fechar essa parte também de seleção, assim, Ju, que a experiência vai trazendo, assim, e eu vejo muito que às vezes, principalmente para quem não tem muita experiência de fazer, que é o caso dos médicos, que não selecionam pessoas toda hora, é muito aquelas de direcionar as perguntas. E quando tu trouxe ali da questão de perguntas abertas, a gente viu na prática como isso faz a diferença, que é, poxa, tu quer saber como é que aquela pessoa trabalha, se ela gosta de ser microgerenciada ou não. Cara, me conta como é que foi o melhor chefe que tu já teve. Isso. Sabe? Me conta o melhor ambiente de clínica que tu já frequentou. Porque lá a gente podia chegar mais... Tinha dias que eu podia ficar de casa, tinha dias que o doutor chegava atrasado, também chegava. Ela vai explicando, tu, cara, não é isso que eu quero. É aí que tu vai pegar muito essa parte da seleção, né? Isso. O que tu tem mais orgulho de já ter feito? Qual foi o erro que mais te constrangeu? Quem te conhece fora do trabalho, fala de quais características tuas,
que ser humano tu é, entende? O que pauta as tuas decisões? Tu vai entendendo quem é aquela pessoa. Não é que tu vai enquadrar ela, a gente não é igual em todos os contextos. Não é simples assim, mas tu vai montando um grande quebra-cabeça. Entender ser humano é montar um grande quebra-cabeça e entender que esse quebra-cabeça ele vai estar sempre em movimentação. Boa. A gente nunca tá pronto e estático, a gente vai se transformando. Boa. E acho que para falar um pouquinho agora de estar pronto, assim, vocês são CEOs de 2 grandes empresas, já estão tem muita experiência nesse assunto. Que honra, tu, hein, Felipe, trabalha. aí. É uma honra para mim estar aqui hoje. Acho que tá no topo, tá quase no topo. Só que a gente sabe que pros médicos ainda é um caminho longo para ter toda essa experiência aí, esse traquejo, enfim, conseguir. E aí para me preparar para esse episódio, eu busquei alguns conteúdos interessantes na internet. Tu estudou para esse episódio? Estudei para esse episódio, claro, né? Só olha essas 2 pessoas que eu estou aqui hoje. E achei um conteúdo muito bom na internet, que é da DS Week, onde o meu CEO estava conversando com a Juliana sobre carreiras, enfim. E lá vocês falaram um tema que eu achei bem legal, que é, às vezes, o médico, ele terceiriza esse papel de CEO para a secretária. Ele coloca a secretária numa cadeira de CEO que ela não está preparada, e que ele deveria estar assumindo esse papel, né? Quando a gente está falando de carreira, e que agora ele não é só mais esse cara da saúde, mas também o empresário. Mas eu vejo assim no dia a dia, assim, Ju, quando a gente vai conversar com os clientes, que eles nem sabem por onde começar a organizar essa cadeira, a conseguir sentar essa cadeira, por onde é que ele começa a, de fato, organizar esse papel de CEO dentro do consultório? Eu acho que o começo é sempre entendimento de contexto. Em qual momento o meu negócio está? E aí, obviamente, que se confunde muito com o momento da tua carreira. Então, assim, tu te formou agora, não, tu já te formou faz tempo e tu tá expandindo, tu tá passando por uma crise, tuas secretárias saíram, sei lá, um outro médico que compartilhava o espaço contigo saiu. Faz uma análise de contexto. Qual é o momento do teu consultório, da tua clínica e qual é o momento da tua vida profissional? O que tu quer da tua vida profissional nesse momento? Nossa, esse momento é de rampagem, eu quero investimento, eu quero reposicionar o meu nome, eu quero agora nos próximos 5 anos ser uma das principais autoridades do meu segmento na minha região, por exemplo. Beleza, então tu sabe que tu vai ter que ter uma alocação de energia diferente. Ou não, agora nasceu meus filhos e eu quero um pouco mais de estabilidade, eu vou aumentar meu ticket médio, eu vou diminuir minhas horas no meu consultório. Não, eu estou assumindo uma frente de gestão num hospital, meu consultório é segundo plano, plano B. Não sei, entende contexto. Isso é a velha e boa visão estratégica, né? E aí sim, tu vai definir o teu plano de aonde tu coloca o teu tempo. Então, onde é que estão as minhas finanças? Como é que vai ser o marketing? O que eu vou colocar de energia nas minhas mídias sociais? O que eu vou ter de back-office, né? Estrutura, limpeza, enfim, toda a parte de back-office da minha clínica. Para quem eu vou delegar e até onde eu vou entrar? Boa. Acho que puxar esse gancho, assim, Ju, você falou muito de entender o contexto, né? E isso acho que tem muito a ver também com o autoconhecimento do profissional, né? Do momento e... A gente, quando tu é psicóloga, né? E geralmente a gente liga o psicólogo à questão de fazer mais essa análise, esse autoconhecimento pro lado pessoal. Eu consigo também fazer isso pro lado profissional? O coach executivo, ele serve para isso? Para eu entender esse contexto também? Se pudesse falar um pouquinho mais de como funciona. Total, a gente tem 2 protocolos, na verdade, que servem para isso. Um chama terapia do papel profissional, não é psicoterapia, mas é terapêutico, que é exatamente essa análise estratégica de carreira. E o coaching executivo é o desenvolvimento comportamental para uma carreira de gestão. Então, o que tem de comportamentos que a gente precisa evoluir, sofisticar para esse teu momento como gestor? O que acontece é que a vida do gestor se transforma muito. E aí uma leitura que eu sempre indico é do Han Charan, né? Do Pipeline da Liderança, porque ele vai mostrando que a evolução da carreira de um líder, ela não é contínua. Tu não vai só adquirindo coisas e evoluindo e te tornando mais sênior. Não é assim. Existem pontos de ruptura. Então, pontos que tu tem que abandonar coisas e adquirir coisas. E ele categoriza. Então, é muito didático, por isso vocês sabem bem, né? Já infernizei vocês com essa leitura. A gente já passou por alguns momentos já passaram pelo momento, leram Pipeline. Onde a gente revê agenda. E aí é muito bom para os médicos, é uma leitura muito boa para médicos, porque é bem metodológico, assim. Acho que traduz de um jeito muito bom. Agenda. Onde é que vai o teu tempo? Se faz mais de 3, 5 anos que a tua agenda está distribuída da mesma forma, como gestor, tem alguma coisa errada. Depois ele fala de valores, que é no sentido de o que tu valoriza. Então, por exemplo, chega um momento da tua carreira que tu tem que ficar mais feliz
porque a tua secretária foi elogiada do que tu. Uhum. Porque aí tu tá entendendo que tu teve sucesso. O nosso sucesso é o sucesso dos nossos times. Cada vez que alguém vem e me diz, nossa, eu conhecia planos e não te conhecia. Eu penso, gol. É isso que eu quero. É isso, time. Vamos, é isso aí, sabe? Agora, cada vez que a pessoa, eu te conheço e não sabia da planos. Eu penso, putz, eu tô errando. Tô errando na minha comunicação. Eu tô errando em algum ponto. E a outra questão são as habilidades. Então, tudo que eu faço muito, eu vou ficando muito bom. Uhum. Tudo que eu faço menos, eu vou diminuindo a minha proficiência naquilo. Naturalmente, eu vou realocando a minha agenda e eu vou perdendo algumas habilidades. Então, por exemplo, no início da minha carreira, eu era muito bom em Excel, porque eu super fazia ali minhas análises financeiras, vamos dizer, um médico abençoado que super cuidava das suas finanças. Esse ser deve existir em algum lugar. E aí ele fazia sua planilha e estava lindona e depois ele entregou para seu secretário ou colocou no sistema, estava tudo... Ele não vai mais ser tão bom. Daqui a 2 anos sem mexer em Excel, esquece. Ele perdeu essa... E tá ótimo. Ele tem que ter orgulho de ter perdido essa habilidade. Boa, boa. E a gente tem aqui, né, Ju, às vezes a gente como liderança tem esse vício e um pouco de ego de se sentir útil, né? E fica aprendendo coisas que não precisam mais estar na gente, né? Então, a gente falou muito sobre isso no nosso coach executivo também, eu falo muito pro meu time, né? E eu acho que é um recado muito importante para os médicos também, né? Tem alguns pontos da profissão, né, que normalmente é mais centralizadora, né? É mais ele que resolve. Enfim, e é uma profissão onde o erro é muito mal visto, né? Não pode errar. E a gente, quando a gente fala de gestão, que é a segunda profissão do médico, ele é médico, mas quando ele opta por abrir um consultório, ele é um empresário, ele é um gestor, ele tem um CNPJ na mão dele da noite pro dia, mas ele optou por isso, então ele tem que aceitar o papel de gestor. Então, de um lado, o médico que não pode errar, de outro, gestor que tem que errar rápido e barato, né? Então, que o erro ele é mais incentivado que aconteça, porque o erro ele faz com que o negócio cresça. E é o que a gente fala muito para os nossos times. Gente, vocês podem errar, testem coisas novas, que quando a gente não erra, a gente não está testando coisa nova. Só que precisam ser erros inéditos, claro, né? Ficar errando pela mesma coisa também não pode ficar acontecendo. Né? Então, como separar, né, essas duas pessoas, dois trabalhos que o médico tem, de conseguir trabalhar isso internamente do ponto de vista, né, de uma análise mais psicológica de, olha, aqui eu posso errar, aqui eu não posso... e esse outro ponto que eu citei de, olha, aqui eu preciso ser menos útil do que nessa outra parte de profissão. Essa outra parte, beleza, é comigo mesmo. Se precisar, eu chamo colegas para trocar ideia. Mas nessa outra aqui, quanto menos ficar comigo, melhor. E se dá para separar também, né, Ju? Porque no final do dia é um cara só, ele tem que botar a roupa do médico, a roupa do executivo. Felipe, tem que separar. E aí a gente entra muito na pauta da DS Week, né? A questão da estratégia de carreira. Então, assim, são escolhas, né, gente? Quando eu falo tem que, se tu tem esse tipo de ambição, se tu quer, de fato, conduzir o teu negócio, tu tem como ser um médico muito bem-sucedido trabalhando para outras pessoas. Quantos são? É uma questão de escolha. Boa. Ok, agora eu escolhi conduzir o meu negócio. Então, tu escolheu conscientemente ter 2 papéis na tua carreira, talvez 3, talvez 4. Cada papel desse, cada chapéu, cada cadeira, aí faz a analogia que quiser, mas tu tem papéis diferentes na tua carreira, logo tu tem expectativas de performance diferente. O que é eficiência para um médico, e sim, a gente quer um médico que não erre, todos nós, né? A gente quer ir para um médico risco zero, tá tudo certo. Só que, como gestor, é burrice não errar. E aí eu lembro muito daquilo que a gente trabalhou juntos, Marcelo, que eu te incomodava assim, Marcelo, teu objetivo, tua meta do coaching é ser menos eficiente, tu sabe dessa? Já te falei essa, né? Porque tu entrava e resolvia todos os problemas. E é mal de CEO, né? Porque de CEO, principalmente quando fundou, né? Ou quando participou ali do iniciozinho do negócio. Porque tu já fez de tudo. E tu sabe fazer. E tu sabe fazer bem, e tu sabe fazer rápido, é mais barato, teoricamente, só que na prática é muito mais cara a tua hora do que a de qualquer um. Sim. Mas na prática ali, a gente... Daqui que eu faço, daqui que eu faço, daqui que eu faço. E tu vai estruturando um time todo dependente. E tu não vai desenvolvendo as pessoas. E tem também uma arrogância intelectual. Que a gente vai... Chega uma hora que tu não é mais tão bom em tudo. E tu contratou uma pessoa que vive só daquela área ali. Então, ela naturalmente sabe mais do que tu. Deixa ela tentar. Deixa ela fazer. Então, o médico precisa enxergar a floresta da carreira dele, né? Assim, subir um pouquinho e enxergar estrategicamente. Bom, eu sento em quais cadeiras profissionais? Eu dentro do hospital, sei lá, sou um cirurgião, não posso errar,
qual é a minha expectativa de performance como cirurgião. Dentro do meu consultório, eu tenho que ter uma baita escuta na hora que eu sento na frente do meu paciente, que eu estou fazendo um diagnóstico, que eu estou conduzindo o início de um tratamento. Performance esperada é outra. Quando eu sento na cadeira de gestor do meu negócio, é outra performance esperada. E a gente já tem, hoje em dia, né, assim como a gestão da ES, que é um baita ecossistema de solução em gestão, a gente já tem qualificações específicas para médicos e para especialistas que precisam entender sobre gestão. E tem que usar esses recursos se é essa a tua estratégia de carreira, né? Perfeito. Tava pegando um pouquinho do que o Marcelo falou ali, Ju, dessa questão de separar esses dois mundos, né? E daí tu comentou agora no final do médico conseguir ver um pouco da big picture, assim, né? Eu vejo muito nos teus conteúdos lá no Insta, nas caixinhas e da Planos também, muito essa distinção que tu fala, porque a gente aqui durante o nosso episódio, a gente tem falado bastante em alguns momentos de carreira e em alguns momentos de trabalho. Uhum. E aí tu fala muito dessa distinção que tem lá, e eu acho que talvez de todas as profissões, difícil falar, mas o médico talvez seja mais difícil fazer essa distinção, porque aqui tá o Felipe, o Marcelo, tá a Juliana, chegar o David aqui é o Dr. David. É uma identidade eu acho muito que vale muito a gente estruturada. falar um pouquinho dessa diferença de o que é carreira, o que é trabalho, pra gente conseguir esclarecer também esses conceitos pro pessoal. Total, assim, trabalho é o que eu faço, né? É o meu core, é a minha atividade, é a minha prática do dia a dia. Carreira é quando o meu trabalho, ele conta uma história. Ele tem o storytelling, eu consigo olhar para o que eu faço no dia a dia e eu consigo ver um enredo. E aí vai para... Eu sei que é uma palavra muito polêmica, mas vai para a questão do protagonismo. É que como tudo, né, gente? As palavras... A galera vai dando uma desviada, assim. Mas eu juro que o conceito é bom. Ontem eu recebi um e-mail um professor meu do mestrado, ele disse Juliana, porque daí foi a primeira vez que eu tinha mandado e-mail pra ele. Ele viu minha assinatura, acho que foi pesquisar plano, sei lá, e ele direto fazia piadinha sobre coaching na aula, e eu quieta, né, não ia, fiquei, ainda dava uma risadinha, é isso aí, professor. E ele mandou e-mail, Juliana, me perdoa todas as minhas piadas de mau gosto, eu não tava me referindo a pessoas como tu e uma professora que a gente tem, que é uma psicóloga, que não sei o quê. Então, assim, tudo isso para dizer que protagonismo é uma boa palavra e, principalmente, é uma boa postura. Quando eu olho o meu trabalho e eu entendo que ele é maior do que o que eu faço no dia a dia, que o meu único problema no trabalho não é resolver os problemas que aparecem no dia a dia, e sim pensar nos próximos passos e ir me transformando enquanto ser humano a partir do meu trabalho, e aí a gente volta lá no início, né? Na minha apresentação, assim, o trabalho, ele precisa ser muito maior do que o que eu faço no dia a dia, sob pena de eu não prosperar. Quantas pessoas a gente conhece extremamente trabalhadoras, inteligentes, realizadoras e que não prosperam? Não fazem boas escolhas, só pensam no seu trabalho operacionalmente, não conseguiram virar a chave para a carreira. Olha, eu preciso ter uma história para contar. Subjetivamente, eu tenho que ter orgulho da caminhada que eu faço. Gente, trabalhar é difícil, né? Resolver as broncas do dia a dia é difícil, é pesado. E aí a gente quer resiliência, a gente quer flexibilidade cognitiva, a gente quer tantas habilidades sofisticadas, elas só vão vir se a caminhada te der orgulho. Se tu tiver uma causa por trás. E por isso o protagonismo, de tu entender que a responsabilidade de pensar sobre o teu trabalho é tua. Isso não é delegável. Seja tu CLT, PJ, autônomo, empreendedor, o que tu for. Então, carreira é isso. É eu ter uma história para contar, é eu poder ir em qualquer lugar e dizer assim, olha, deixa eu te contar a minha identidade profissional. Eu sou a doutora fulana, mas eu luto pelo quê? Sabe? Que diferença eu faço no mundo, assim? Quando uma pessoa senta na minha frente, senta na frente de outro médico com a mesma especialidade, qual é a diferença? Por que uma pessoa deve me escolher, ou como gestor, ou a minha clínica, ou ser atendido por mim? Isso me lembra um tópico que a gente entrou lá na DS Week, que o Felipe citou. Para quem não assistiu, gente, vale assistir. Inclusive, vai lá no portal de educação da gestão DS, lá vai estar na descrição aqui do episódio. Fica fácil achar essa conversa entre esses dois fenômenos, os dois CEOs aí. Boa. Que é o médico entender o que é sucesso para ele, né? Eu lembro que a gente entrou bastante nesse tema, né, Ju? Porque tudo isso que a gente está falando de gestão, talvez algum médico está se perguntando e pensando, tá, mas eu não quero tudo isso para minha carreira, eu quero continuar com o meu consultório, eu e minha secretária, atendendo o mesmo número de pacientes, talvez em algum momento subindo o ticket, talvez não, talvez eu estou bem assim. Então, acho que é muito importante que o médico pare e pense, o que é sucesso para mim? Eu ter uma rede de clínicas, eu ter várias clínicas em vários locais do Brasil, passar viajando, eu ter outros médicos trabalhando para mim, eu e a minha secretária, mas eu conseguindo ter um bom nome no mercado
e ser reconhecida, eu criar uma técnica na medicina, na cirurgia, enfim, ou de fato, eu conseguir ter mais tempo com a minha família, atender menos pacientes, conseguir subir meu ticket médio, ter mais tempo para mim, curtir um pouco mais a vida, né? Então, acho que essa reflexão é muito importante para que o médico pare e pense, porque o objetivo dele não é o mesmo objetivo dos colegas que ele vê no Instagram, que a gente tem muito essa questão, né, de poxa, aquela vida de Instagram, tá tudo bem, tudo ótimo, 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, e aí começa a comparação, né, Ju? Poxa, eu tô me comparando com alguém que não é o objetivo que eu quero para mim de carreira. Então, acho que esse parar para pensar no objetivo é muito importante também, porque vai guiar todas essas decisões de carreira que tu cita, né? Total. A gente tem que puxar consistência, né, Marcelo? Te escutando, eu penso muito nisso, assim. Ninguém quer errar e ninguém quer ser medíocre. Mas, assim, tu ter uma ambição mais mediana não quer dizer que tu é medíocre. E é isso que a gente tem que ressignificar. E aí tem uma jornada psíquica mesmo, assim, do teu relacionamento com o teu trabalho, sabe? E de tu ter coragem de ser quem tu é. Eu tenho certeza que ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu quero errar, hoje eu quero fazer mal para um paciente, hoje eu quero... Não, hoje eu quero construir uma marca ruim. Agora, tu não querer uma marca de 100 mil seguidores no Instagram e sei lá o quê, e viagens internacionais por trimestre, não quer dizer que tu quer uma vida medíocre, ou que tu quer fazer mal para alguém, ou que tu quer errar, ou que tu quer desvalorizar o teu nome. Só que quando a gente vai para esse comparativo ruim, e eu falo muito sobre os comparativos bons e ruins, porque eu vejo o bastidor da vida psíquica das pessoas, né, gente? E tem muito comparativo ruim. E o comparativo ruim é esse que te puxa para uma incapacidade, para tu olhar o mundo de forma binária. Ou eu sou assim, ou eu não tenho valor. Ou eu me comunico muito bem no Instagram, ou eu sou o líder nato, ou eu não tenho valor. Esses entendimentos binários de comparação sempre nos adoecem, sempre. Então, eu preciso olhar esse Instagram de 100 mil seguidores, ou olhar o meu colega que é o rei da oratória, ou olhar o meu colega que conseguiu estruturar uma clínica super bem gerida, referência, e dizer, eu aprendo o que com essa pessoa? Muito bom. Como que isso se conecta com quem eu quero ser? Como que eu posso colher coisas disso e reinventar dentro de mim para combinar comigo? Eu sou um adulto, eu tenho que pensar com a minha cabeça. Passou os meus 7, 8 anos onde eu tinha que ser igual ao meu grupinho de amigos para ter valor. Bem-vindo à vida adulta. Boa. Eu acho que até esse ponto que o Marcelo pegou, assim, Ju, de falar sobre o que é sucesso para ti também, né? Porque... E tá tudo certo. Acho que se para alguns médicos eu ser muito, ser famoso, ter um Instagram bastante gente, ter uma rede de clínicas, e se para mim não for, acho que tá tudo certo também. E aí eu queria aproveitar um pouco dessa tua experiência dos bastidores também, porque tu trabalha no coach executivo com muitos CEOs, possivelmente já com médicos. E agora, quando vocês estavam conversando, eu estava pensando sobre isso, pensando na nossa base de clientes. Hoje, a nossa principal base de clientes geralmente são médicas, mães que sofrem muito com esse lance de ter esse papel de médica, de gestora, de conseguir equilibrar tudo isso com a vida pessoal, com os filhos. Existe forma de eu conseguir buscar esse equilíbrio? Tem alguns insights para trabalhar isso no dia a dia aí dos nossos clientes? Não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, né? Eu não sou a pessoa do equilíbrio. Acho que tu é a pessoa ideal aí, já. Tu vive um pouco isso também. A gente estava conversando nos bastidores aqui antes, depois 2 filhos, um cachorro. Cada vez que tem que sair de casa é um evento todos os dias. É um acontecimento, assim, mas no meu processo terapêutico, contar para vocês, talvez inspire alguém, a gente tem que aceitar as nossas limitações. E eu acredito muito em a gente escolher ser feliz no presente. E eu não acho que isso tem a ver com um entendimento poliana da vida de jeito nenhum. Mas eu acho assim, contei pra vocês nos bastidores que eu fui ver minha cadela com uma alergia horrorosa, o negócio já tava estabelecido no feriado, porque foi quando eu parei por olhar pra ela. Durante a semana, desculpa, minha cachorra, não tenho tempo de olhar pra ela com calma, entendeu? Eu olho pras crianças. Eu não posso que as crianças tenham uma alergia horrorosa, e eu não posso que a empresa decaia, e eu não posso que os clientes tenham uma experiência ruim, então eu preciso escolher.
Então, eu acho que a gente tem que entender que equilíbrio não é estar tudo bem. Porque a gente fala muito de equilíbrio e as pessoas levam para um lance irreal, assim. E equilíbrio é tu ter todas as áreas da vida, então, ok. 9.5. Amada, isso aí não é equilíbrio, isso aí é vida de Instagram, deixa eu te dizer. Tu vai passar por crise, vai ter uma área da tua vida que vai dar uma droga. Durante alguns anos tu colocou mais energia aqui, outros anos tu colocou energia ali. E assim... O pior de tudo isso, seja feliz na jornada. Isso aí. Porque a gente não é eterno. Então, pensar com profundidade quem eu sou nesse momento. E o que eu posso trazer das áreas da minha vida de felicidade. Então, trazendo para a carreira, né, Felipe? Só para te falar das médicas que têm vidas corridas e tal. Sucesso não é, de novo, ter as conquistas que uma mulher que só se dedicou à carreira vai ter. Então, o que a gente vê hoje, pegando mulheres, tá? Sempre tem a problemática filho, né? A não ser quem escolheu não ter filhos, mas dentre as que querem ter filho, a gente tem um lance que é relógio biológico. Tem data. Então, se tu escolheu ter filho numa idade mais segura biologicamente, naturalmente tu teve consequências na tua carreira. Tem uma médica que eu gosto muito, que é a minha dermato, e ela falando que neste momento ela tá com uma nenê pequena, ela disse, eu precisei diminuir a minha carga horária de atendimento. E é isso. E o conceito da clínica dela é excelência no atendimento. A gente chega lá, a Disney, assim, chocolate, Nutella, não sei o que. Fala assim, a gente vem na dermato e vem pra engordar aqui nesse negócio. Mas beleza, cadeira com massagem, não quero ir embora de lá. Mas ela precisou diminuir a sua carga horária de atendimento. Não tem milagre. São escolhas. Vai ter consequência no consultório? Vai. Mas também, se ela ficasse menos horas com a filha, também tem consequências. Tudo tem consequência. Eu acho que a gente não levar equilíbrio para uma fantasia de ausência de consequência. Não existe. Boa. É ter essa clareza, né, Ju? Provavelmente ela parou e pensou e, olha, esses são meus objetivos, são essas minhas prioridades. E ter essa tranquilidade de entender, e é uma coisa que eu falo muito pro meu time lá, na gestão DS, que a gente está sentado, em volta da gente tem vários focos de fogo pegando, né? E aí a gente vai ter que entender quais são os maiores, qual que é o potencial de se tornar um grande incêndio. Vai lá, age nele, mas vai ter outro que vai continuar pegando fogo e tá tudo bem, né? É entender que tá tudo bem, né? E aí acho que vale também falar um pouquinho como lidar com essa ansiedade, porque isso acaba dando uma ansiedade que a gente tem que aprender a controlar, né? Porque não é fácil, assim, e a gente vem de um mundo de cobrança, de ter que estar tudo bem, né? Como vocês falaram, de tem que estar tudo 9.5, como o Felipe falou. Equilíbrio. Então, como tratar e entender e lidar com essa ansiedade de que, poxa, tá tudo bem alguns pequenos focos de fogo. Deixa a secretária errar alguma coisa ali, que ela vai aprender com aquilo, depois corrige rota, né? Mas não é fácil chegar nesse ponto. Total, isso é uma conversa que eu tenho com muitas pessoas, assim, tanto na vida pessoal como atendendo mesmo. Mas eu noto que é muito libertador quando a gente aceita as nossas impotências. Eu acho que é uma das liberdades psíquicas mais sofisticadas que a gente pode ter, assim. Entender que a gente não vai dar conta de tudo e que a gente segue tendo muito valor enquanto ser humano e enquanto profissional, mesmo não sendo perfeito. Quando a gente quebra essa fantasia da perfeição, naturalmente tu diminui a ansiedade, porque a ansiedade tem muito a ver com a tua fantasia de dar conta de tudo. A ansiedade, ela é um impulso de energia que diz assim, resolve. Dificilmente a gente fica muito ansioso com o que não tem solução, né? A gente vai ficar ansioso com o que a gente acha que tem solução e que se a gente pensar muito, a gente vai achar uma solução. E que se eu ficar em torno daquilo ali, eu vou resolver. Então, tem um lance também de arrogância e de prepotência, assim, de tu achar que vai dar conta de tudo. Sério mesmo, nem do que não aconteceu ainda, vai dar conta de tudo. Vale a pena tu colocar energia assim em coisas que não aconteceram ou coisas que já aconteceram e que tu não tem potência em cima daquilo ali. Então, claro que tem um profundo amadurecimento emocional, porque tudo isso não é consciente, não é simples assim, né? Então eu vou pensar. Eu acho que tem também coisas concretas de diminuição de estímulo, viu? Principalmente médicos, né, gente? Tem um modelo mental de estar disponível 24 horas por dia. Sim. E, de novo, isso é uma escolha. Tu tem como ser um excelente médico sem estar disponível 24 horas por dia. Mas vamos supor os que escolheram estar disponíveis 24 horas por dia. Tem que ter cuidado, então, para não estar disponível 24 horas por dia para outras coisas. Porque, de novo, tu não é um super-homem nem uma super-mulher.
Então, tem que ter um horário ou tem que ter áreas da tua vida que tu não vai estar disponível 24 horas por dia, sob pena de tu adoecer. A gente até fala bastante isso com o time, né, Marcelo? Quando a gente descobriu também que hoje em dia é um dos termos também que tá aí dos hot topics, assim, que é o lance da vulnerabilidade, né, Ju? Santa Venebral. Como líderes, assim, a gente é líder na empresa, tu também, os médicos têm esse papel o tempo todo, seja dentro do hospital, porque, pô, dá qualquer coisa numa equipe ali de saúde, é pro médico que olham, né, dentro do consultório dele também. E quando a gente consegue entender que, cara, tu não tem as respostas para tudo. E tá tudo certo, sabe? A gente vai... Agora, claro, não é naquele sentimento vulnerável que eu entendo bastante, não é naquilo assim, eu não sei e vou me desesperar. Cara, eu não sei isso aqui, vamos descobrir junto como é que a gente vai fazer. Tá tudo certo, erramos. Compartilhar o problema, né? E como que a gente vai agora resolver. Falar a verdade. Eu tive uma conversa esses tempos com um amigo meu. E a gente tá falando, como é mágico tu falar a verdade. Ninguém gosta de ser tirado pra idiota. Ninguém gosta de ser enrolado. A gente sente. Então é isso, assim. Não fique enrolando, se não sabe. Olha só, eu não sei. Mas eu vou atrás, eu vou dar o meu melhor para descobrir isso aqui, ou perdi um prazo, ou não vou atender aquilo que a gente combinou. Deixa eu te falar a verdade, não vai rolar isso aqui agora. E o que eu vou fazer com este não rolar? Como é que eu vou resolver isso? É um negócio que as pessoas se conectam porque todo mundo tem suas falhas, todo mundo tem suas perdas de prazo, todo mundo tem seus esquecimentos ou suas ignorâncias. As pessoas se conectam e é verdade. Acaba os argumentos da outra pessoa, né? Esse especificamente é um gerente de projeto. Então acontece muito de assim, olha, eu deleguei para x pessoa, não aconteceu. Não vou te mentir, deixa eu te dizer, não aconteceu. E não vai, é para amanhã, não vão te entregar. Então, vamos recombinar esse negócio de um jeito honesto, adulto e correto. Boa. Qual é o novo prazo? Acho que fiquem tranquilos também, porque no final do dia que o médico, como o Marcelo falou lá, ele é muito treinado para a questão de saúde, ele não pode errar. Mas gestão a gente faz com erros também, né? Com pequenos erros, aprendendo, enfim, porque a gente também usa muito isso lá. Quem não erra, né, é porque não está tentando sair daquela zona de conforto. Porque realmente o erro, geralmente, ele acontece fora dessa zona, quando tentou fazer uma coisa diferente, quando está tentando avançar o teu negócio. Então, fiquem tranquilos que faz parte desse processo da carreira como médicos gestores, vocês também errarem, enfim, então tá tudo bem. Sabe, Felipe, que a própria medicina clínica, né, parte toda assistencial, tem cada vez mais entendido quanto o ser humano quer ser tratado como ser humano. Então, o próprio erro é importante da gente relativizar. Claro que existem erros que são risco de vida, aí é uma outra categoria de erro. Mas, assim, o ser humano, ele quer cada vez mais ser tratado como ser humano na sua integralidade. Eu não sou um rim. Eu sou um ser humano que tem um rim. Eu não sou uma pele. Eu sou um ser humano que tem uma pele. Então, tu tem que entender o que eu quero nesse momento e se conectar. E isso faz parte também do médico sair desse lugar de tão hiper especialista. Ah, mas eu estudei pele. Tu estudou pele grudada num ser humano. Então, tu fala com esse ser humano que tá na tua frente. Boa. Mais algum ponto, Marcelo? Do meu lado. Ju, a gente já tá indo pra parte final ali, então a gente tem sempre Parece que passou 10 minutos, já passou uma hora. Voa, né, gente? A gente gosta sempre de fazer porque o nome do nosso podcast é Prontuário de Gestão, né? Que assim como uma ciência, gestão, assim como saúde, não é uma ciência exata, né? Total. Então, a gente, nesse final aí do episódio, a gente sempre pede pra gente colocar agora o jaleco também do doutor e dar uma prescrição sobre o tema que a gente falou. Então, a gente falou muito sobre carreira, sobre cultura, sobre pessoas. E aí a doutora Juliana, se fosse passar uma prescrição para os nossos clientes, sei lá, para começar amanhã no seu consultório a trabalhar, o que tu destacaria, assim? Eu destaco, te conecta à realidade, à tua realidade. De novo, análise contextual. Chega amanhã no teu consultório e entende concretamente que consultório é esse, quem é o teu time e quais os próximos passos de evolução que o teu consultório precisa. Te compara contigo mesmo, com os teus recursos e com a tua ambição. Baixa a cabeça e trabalha a partir dessas métricas que tu vai ter muito orgulho de ter evoluído. Boa, boa. Ótima prescrição. E você, doutor Marcelo? É parar para pensar realmente nesse objetivo, né, Ju? A minha prescrição aí, doutor Felipe, é algo que a gente não falou no papo hoje, mas em algum momento eu anotei para falar porque a gente estava dentro do tópico, né? É uma prática que a gente começou a fazer na gestão DS que fez bastante diferença para a gente de entender um pouquinho melhor as pessoas, que é a one-on-one. Né? Então, a minha prescrição seria que o médico começasse a dedicar aí pelo menos uma horinha por mês. Não é muito, gente, é uma hora por mês para entender um pouquinho como é que está a cabeça do time. Né? Dedica uma hora para
escutar o time, escutar o que o time tá... se o time for só secretária, para escutar essa pessoa, o que ela tá achando do trabalho, quais são os problemas que ela tá passando, né? Lembrei em que ponto que eu anotei, que foi quando você falou, Ju, sobre entender um pouco o porquê que aquela pessoa tá errando. Então, o One-on-One é uma ótima ferramenta para isso, porque a gente entra um pouquinho até na vida da pessoa. Olha, eu estou passando por um momento difícil na minha vida pessoal, né? Tendo daqui a pouco um problema de saúde com o meu filho, por isso que eu estou atrasando. Então, isso ajuda a entender e, poxa, como é que eu posso te ajudar? Né? Quando você tem uma atitude de como é que eu posso te ajudar num problema que não está relacionado ao trabalho com o seu colaborador, o engajamento que essa pessoa tem com a empresa, ele passa a ser um outro nível. Poxa, o meu líder está preocupado de fato comigo, eu não sou somente um robô que está aqui trabalhando para ele, um número que está fazendo as ações aqui, né? Então, é uma prática que, para mim, ela muda o rumo da empresa, começar a fazer ou não fazer. Total. Então, em resultados e em alegria na caminhada. Eu ia usar uma palavra meio palavrão, vou trocar por alegria. Sou sofisticada aqui no podcast, eu falo alegria. Alegria na caminhada, entendeu? Perfeito. Assim, criar vínculos verdadeiros. A gente não é máquina, né, Marcelo? Exato. Essa prática que tu falou do médico com o paciente, né? De, olha, eu não sou um rim, eu sou uma pessoa com um rim. É o mesmo com o colaborador, né? Total. É uma pessoa que está ali fazendo o trabalho. Boa. E a minha? Sim. Não faço mais. E a sua prescrição, doutor Felipe? Cara, eu acho que... Esqueci do roteiro. A gente excluía isso. Faz parte. A gente estamos começando. Vamos fazer um negócio de grupo aqui, não tá dando certo. Não, acho que o meu, assim, cara, pede ajuda. Tá? Acho que, pra mim, isso, quando eu comecei a entender que aquele problema não é só teu, tu não é tão especial assim pra ter um problema que é só teu. Outras pessoas já tiveram isso. Seja uma ajuda... E o médico tem muito isso, assim, aquele preceptor, né? O que é o mentor dele. E eu acho que uma das coisas que eu indicaria bastante, na minha, é até o lance do coach executivo, sabe, Ju? Que a gente bateu um pouco lá. Acho legal fazer propaganda, eu gosto. tá muito, assim, que a gente falou assim, do termo e tudo mais. Mas, de fato, com profissionais sérios ali, quando a gente fez contigo, foi bastante um divisor de águas pra gente. Do quanto a gente se entendeu, quanto profissionais, a cadeira que a gente queria sentar, qual que eram os próximos passos. Eu acho que a gestão dessa tem praticamente quase 7 anos aí. A gente foi entendendo que, cara, tem uma jornada... Estamos muito felizes com a jornada é feliz. A gente é chique aqui. Pra ser chique. Mas existe, cara, tem que ter muito mais ambição pelo aquilo que vem pela frente, assim, sabe? É a estrutura psíquica que vai permitir a gente evoluir ou não, né, Felipe? Acho que quando tu fala do coaching ou da própria psicoterapia, a gente tem que entender que a carreira tá complexa demais. A gente não vai dar conta sem ajuda. Não é mais um luxo cuidar da nossa saúde mental. Não é Superman, assim. Então, acho que a minha prescrição seria essa. Ju, queria te agradecer novamente pela tua presença. Como é que o pessoal te acha nas redes sociais? Deixa aí endereço da Planos, teu, enfim. Legal. A Planos é @planoscarreiras, nosso Instagram, nosso LinkedIn. No meu Instagram eu sou bem ativa, é Juliana Rondon. Coloco bastante tempo lá para produzir conteúdo, entendo que é uma forma também de apresentar o nosso trabalho, no conceito do nosso trabalho, que às vezes é difícil de comunicar como que a gente se posiciona, e lá é um canal legal que as pessoas podem se aproximar, entender, e principalmente disseminar essa questão de que trabalho é para ser uma fonte de saúde e evolução do ser humano. Perfeito. Marcelo, algum recado final? Sim, recados finais, só aconselho, reforça o core que tu falou, né, Felipe? A gente toda a diretoria fez o coach executivo com a Ju e realmente foi muito bom pra gente, assim, foi junto com, acho que parecido com o que eu citei da One-on-One, assim, foi algo que mudou, acho, o rumo da gente como empresa. Então, a gente super aconselha aí realmente que procurem, porque fez diferença, a gente tem, como a gente falou durante o podcast, é um papel que a gente não está pronto para assumir. E se está pronto, já está tarde. Então, entender como assumir, quais são os desafios, para onde correr, ter ajuda para isso, acho que é muito importante. Então, super aconselho aí o coach contigo, Ju, para a gente foi muito bom. Muito obrigada, gente. Foi um prazer trabalhar com vocês. Então, pessoal, é isso. Obrigado por mais um episódio, né? Não deixem de seguir a Gestão DS nas redes sociais, @GestãoDS. Seguir também lá o nosso canal no Spotify, Prontuário de Gestão. Ative as notificações para não perderem os novos episódios. E até a próxima. Tchau, tchau.